ouvir da sua palavra. E eu agradeço desde já a oportunidade que as irmãs me deram de poder transmitir e compartilhar com vocês da palavra do nosso Deus. E o texto que nós vamos ler é o texto tema do quadriênio da nossa SAF, que está lá em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o verso de número 21, mas eu quero que você fique com a Bíblia aberta, pois nós vamos usar outros textos também como base da nossa mensagem nesta tarde. Filipenses, capítulo 1, verso 21, a palavra de Deus nos diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos ler todos juntos? Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, te agradecemos pelo privilégio de ler a tua palavra nessa tarde. E pedimos ao teu Santo Espírito que venha falar ao nosso coração, que ilumine a nossa mente, o nosso coração para compreender a tua palavra, e também que o Senhor me use como instrumento para poder transmiti-la nessa tarde. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nessa tarde, eu gostaria de começar levando você a uma reflexão. Você sabe viver? Você já adquiriu sabedoria suficiente para viver? Nesse momento que nós estamos falando com você, você está motivada ou motivado a viver? Ou melhor ainda, você tem um sentido para viver? São perguntas que nós devemos refletir constantemente em nossas vidas. Afinal de contas, viver é algo muito importante para cada um de nós. Sabemos que não é fácil viver. Sabemos que há grandes desafios neste tempo que se chama vida, que Deus nos concede nesta terra. Mas nós, quando procuramos viver com sabedoria, naturalmente nós vamos ter uma vida boa. Talvez não boa aos nossos olhos ou aos olhos de quem está ao nosso redor, mas boa aos olhos de Deus. E essas perguntas para nós como crentes são muito fáceis de responder. Mas eu quero lhe dizer que existem muitas pessoas que se questionam, que por não conhecerem ainda o Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes estão desmotivadas, não têm sentido, têm buscado sabedoria para viver em outras fontes que não a palavra de Deus, porque buscar sabedoria para viver é algo inerente ao ser humano, é algo muito comum ao ser humano. Isso nós podemos ver de um modo muito claro em diversas músicas que são cantadas, sejam sertanejas, ou seja, rock nacional. A mais famosa é aquela do Titãs, É Preciso Saber Viver. Então, buscar sabedoria para viver é algo muito comum na vida do ser humano. Mas para nós, como cristãos, nós sabemos qual é a fonte da sabedoria. Nós sabemos onde buscar esta sabedoria. E é na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos apresenta alguns livros que nos ensinam a arte de viver de um modo muito claro, como, por exemplo, Provérbios, Eclesiastes, Jó, Salmos, Cantares ou Cânticos dos Cânticos, que de forma muito direta nos apresentam conselhos para nós vivermos.
mas também a palavra de Deus de uma forma indireta, por meio de homens e mulheres que viveram a sabedoria da palavra de Deus, também nos oferecem conselhos para se viver bem. Como, por exemplo, o nosso irmão em Cristo, apóstolo Paulo, que viveu muito tempo antes de nós, mas que nos ensina palavras tão preciosas, cheias de sabedoria, como: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. São palavras bonitas, que nós usamos como tema quadrienal da SAF, que nós colocamos nas nossas camisetas, e até podemos montar um cartaz muito bonito com esta frase. Mas nós devemos entender algo. Quando o apóstolo Paulo falou essa frase, ele não estava vivendo um momento alegre como nós estamos vivendo. Ele não estava tão feliz como nós estamos nessa tarde. Ele estava preso, separado das pessoas que amava, limitado no que ele mais gostava de fazer, que era viajar de um lado para o outro, visitando as igrejas, pregando o evangelho às igrejas. Ele não sabia muito bem o que iria acontecer à sua vida dali em diante. Mas mesmo naquela circunstância, ele olha para aqueles crentes que estavam preocupados em relação à sua integridade física, motivando aqueles irmãos a não ficarem desanimados por causa da sua prisão. Ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E algo que deve nos chamar a atenção é que em nenhum momento ele olhou para sua própria existência, mencionando as suas realizações, ou talvez elogiando o seu próprio ministério, a sua formação, ou talvez falando das suas experiências espirituais. Mas ele simplesmente olhou para Cristo, olhou para aquela igreja que ele havia plantado com tanto amor e tanto carinho, mesmo em circunstâncias adversas, e ele mostra uma verdade preciosa para aqueles irmãos e para aquelas irmãs, que o viver para ele era Cristo e que o morrer era lucro. E a pergunta então que nós devemos fazer nessa noite no nosso coração é: o que ele quis dizer com isso? O que o apóstolo Paulo, diante daquela circunstância adversa, diante daquela prisão, afastado de todos, daquelas pessoas que ele amava, ele quis dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nessa tarde, é justamente essa pergunta que nós vamos responder por meio do texto bíblico. O que ele quis dizer? O que isso significava para ele? E o primeiro aspecto que ele quis dizer é que Cristo era a sua identidade. Cristo era a sua identidade. O primeiro aspecto que o apóstolo Paulo está mostrando para aquela igreja é que ele reconhecia que a identidade dele estava profundamente ligada à união que ele teve com o Senhor e Salvador Jesus Cristo no momento em que o Senhor Jesus o chamou para salvação. Em outro momento, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele havia sido crucificado com Cristo e que agora ele vivia
em Cristo, ele não apenas possuía a fé no Filho de Deus, mas que agora a sua vida seria vivida em Cristo. Que agora a sua identidade era Cristo. Que quando as pessoas olhassem para ele não queria que as pessoas olhassem como Paulo, mas ele queria que as pessoas olhassem para ele como sendo Cristo. Um exemplo de Cristo, a imagem de Cristo sendo forjada e formada na sua vida, a tal ponto das pessoas não conseguirem mais diferenciar quem ele era de Cristo. Ele queria que as pessoas olhassem para ele e percebessem em todas as suas atitudes que agora ele era um em Cristo. Porque Cristo havia morrido na cruz do Calvário. Porque Cristo havia ressuscitado. Porque Cristo o havia salvado para que ele fosse um com Cristo. Ou seja, ele está dizendo, Cristo é a minha identidade. E isso nos leva a refletir nessa tarde. Será que eu e você também podemos dizer que Cristo é a nossa identidade? Afinal de contas, nós somos conhecidos por tantas identidades. Você pode ser conhecido por esposa de alguém, e se eu perguntar para você qual o nome da minha esposa, talvez você nessa tarde não saiba, e não tem problema também. Mas você sabe que ela é minha esposa, e ela se chama Monique. Talvez você seja conhecido por ser a mãe de alguém. Talvez você seja conhecida por ser filha de alguém, e quando alguém pergunta seu nome, quer saber o seu sobrenome, para saber qual o nome do seu pai, qual o nome da sua mãe, ainda mais em cidades pequenas, como a cidade que nós vivemos, onde sempre alguém quer saber o nosso sobrenome para saber quem é a nossa família. Talvez você seja conhecido na igreja pela responsabilidade que você tem. Você pode até não saber o nome da moça do Data Show, mas você sabe, é a moça do Data Show. Você pode até não saber o nome do baterista, mas você sabe, é o moço da bateria. Você pode não saber o nome da tecladista, mas você sabe, é a moça do teclado. Ou os rapazes ou as moças do vocal. Talvez você seja conhecido pela sua profissão. Mas acontece, meu irmão e minha irmã, imagine se tudo isso for tirado de você. Imagine que as suas funções mudando, seus filhos crescendo e deixando a casa, as suas responsabilidades na igreja, no seu trabalho sendo tiradas de você, entregue às outras pessoas, ou talvez nessa tarde as suas forças físicas diminuindo, fases da sua vida mudando, ciclos passando, e alguém olhar para você, será que essa pessoa vai se lembrar da sua função que você exercia? Ou pela imagem que Cristo está formando na sua vida? Porque a aparência vai embora, o nosso desempenho diminui, a nossa aprovação dos outros depende das circunstâncias, mas Cristo é uma identidade permanente que ninguém pode tirar de nós. Mesmo que tudo de nós seja tirado, como no caso do apóstolo Paulo, a sua vida foi tomada por causa da prisão.
Estava separado dos amigos e dos irmãos por causa da prisão. A sua integridade física estava sendo tirada dele por causa da prisão. Mesmo assim, o apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque a identidade dele estava em Cristo. Quem ele era estava em Cristo. Ele não apenas seguia o exemplo de Cristo, mas ele era o próprio Cristo, no sentido de que Cristo estava unido com ele. E quando as pessoas olhavam para ele, as pessoas poderiam ver um reflexo de Cristo. Eu me lembro que quando o pastor Edgar faleceu, um grande amigo, e faleceu esse ano, um amigo de mais de 20 anos, o pastor Edgar, que era do nosso presbitério, um dos filhos dele chegou para mim e falou: eu nunca conheci ninguém mais parecido com Cristo do que meu pai. Eu fiquei imaginando, eu queria um elogio desse também quando eu morrer. O próprio filho reconhecendo que ele nunca tinha conhecido ninguém mais parecido com Cristo do que o seu pai. A identidade. Se foi possível ao apóstolo Paulo, também é possível a mim e a você. Por isso, nessa tarde, o meu desafio para todos nós é que nós não olhemos para aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas que nós olhemos para a vida que nós temos tido em Cristo Jesus. Mas também não para por aí. O apóstolo Paulo também nos ensina que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque Cristo era o seu propósito de vida. Depois de declarar que morrer seria lucro, Paulo acrescenta no versículo 22, que se continuasse vivo na carne, isso significaria trabalho frutífero. O apóstolo Paulo olha para aquela circunstância difícil, e ele não fica ali se lamentando, como muitas vezes nós ficamos lamentando quando algo difícil acontece, enquanto nós estamos servindo o reino de Deus. Às vezes, quando as coisas não estão indo da maneira como nós queremos, ou as pessoas não estão fazendo aquilo que nós achamos que elas deveriam fazer, ou quando não estão atendendo às nossas expectativas, muitas vezes a nossa tendência é querer desistir, é deixar de lado, e às vezes falar: agora eu vou na igreja só para sentar no banco, vou levantar e vou embora. Não. O apóstolo Paulo, ao orientar aqueles irmãos, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É claro que diante daquela circunstância, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que ele gostaria de estar com Cristo. Porque estar com Cristo significava romper com aquele ciclo de vida que ele estava vivendo, trazendo dor, trazendo tristeza, trazendo angústia, trazendo incertezas para ele. Mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo olha para dentro do seu coração e entende: eu tenho algo para fazer ainda. Por isso é mais importante eu viver do que eu morrer neste momento. Não que ele olhasse para a morte como algo negativo, como nós veremos mais à frente. Mas ele entendia que ele ainda
precisava fazer algo e que continuar vivo daria a ele novas oportunidades para servir a Cristo. Daria a ele oportunidade para abençoar os irmãos. Daria a ele o prazer de poder servir assim como Cristo o serviu, a tal ponto de ter morrido na cruz do Calvário. Por isso o apóstolo Paulo olha de uma maneira muito profunda para aquela situação e ele chega à conclusão que ele queria permanecer vivo. Que ele não, mesmo olhando para a morte como uma possibilidade, ele então entendia que viver traria mais benefícios para o reino de Deus do que a sua morte. E realmente foi isso que aconteceu. Porque o apóstolo Paulo continuou vivo mais um tempo. E a carta que nós estamos lendo, e a maioria do Novo Testamento foi escrito por Paulo enquanto Paulo estava preso. Então significa que a prisão foi uma bênção na vida do apóstolo Paulo. Não uma bênção no sentido humano, livre de dificuldades, mas uma bênção porque ele pôde ser usado por Deus, para que eu e você nessa tarde pudéssemos ler esse texto, pudéssemos ler o Novo Testamento, pudéssemos aprender mais a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Cristo para ele era o seu propósito de vida. Ele não queria viver para ele, mas ele queria viver para Cristo. Algo totalmente contrário do que o mundo contemporâneo prega a nós. Hoje nós temos sido ensinados a perguntar o que nos realiza, o que nos satisfaz, o que preserva o nosso conforto, o que nos permite viver a vida que nós desejamos. E preste atenção, tudo isso não é errado em si, mas se torna errado quando nós colocamos acima de Cristo, quando nós colocamos acima do principal propósito, que é viver para Cristo. E quando nós pensamos em propósito de vida, às vezes nós estamos imaginando que é apenas naquilo que nós fazemos dentro da igreja, apenas no trabalho que nós realizamos aqui dentro da comunidade. Mas meu irmão e minha irmã, tendo Cristo como ideal da nossa vida, nos faz servi-lo nas tarefas comuns, nos cuidados domésticos, no seu trabalho profissional, no cuidado dos seus filhos, aqueles que já têm netos, não é verdade? Eu espero chegar lá um dia também. Talvez cuidando de um familiar agora idoso, e você precisa cuidar dele, porque ele agora é dependente de você. Talvez daquelas responsabilidades que ninguém aqui na igreja sabe que você tem no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, que você guarda somente para você. Mas se a sua vida pertence a Cristo, tudo o que você faz, sendo motivado em glorificar a Deus, é viver para Cristo. É ter Cristo como motivação de vida.
Por isso, nessa tarde, nós somos chamados a crescer em Cristo, a servir a igreja de Cristo, a nos fortalecermos espiritualmente e a cooperarmos para que o Evangelho alcance outras vidas. Independente se essa cooperação traz para nós alegria ou tristeza, porque a nossa alegria ou tristeza, na maioria das vezes, é circunstancial. Mas cooperar para o trabalho, pensando sempre que Cristo é o motivo do meu viver. Ele é a minha identidade. Eu quero viver de uma forma que quando as pessoas olhem para mim, eu consiga refletir a luz de Cristo. Viver motivados em servir a Cristo, independente da área que Deus me colocar para servir. Mas também, o apóstolo Paulo está ensinando que Cristo era a sua esperança. O apóstolo Paulo diz no final: e o morrer é lucro. Gente, parece uma loucura, né? E realmente, né, a Bíblia diz que a palavra do Evangelho, a pregação do Evangelho é loucura para aqueles que perecem. Porque muitas pessoas olham para a morte como o final. Olham para a morte como algo estranho. Hoje parece que as pessoas têm até medo de falar sobre a morte. E quando nós pregamos um sermão falando sobre a morte na igreja, parece que os crentes voltam até bravos para casa. Credo, o pastor só fala sobre morte? Mas vocês sabiam que em uma época da história da igreja, preste atenção, é muito interessante isso. Em uma época da história da igreja, o principal trabalho do pastor na igreja era preparar as pessoas para a morte? Porque as pessoas viviam pouco tempo. Não havia ciência, não havia cura de muitas enfermidades, não havia os medicamentos que nós temos hoje, pela graça comum de Deus, para melhorar a nossa qualidade de vida. Então as pessoas morriam muito cedo. Então a principal função do pastor era preparar as pessoas para a morte. E o apóstolo Paulo nessa tarde está dizendo para nós que morrer é lucro, mas onde está o lucro em morrer? Mas o apóstolo Paulo está relembrando do que Cristo fez por mim e por você quando ele ressuscitou. Quando ele venceu o maior de todos os nossos inimigos. E às vezes nós ficamos até assustados com Satanás e pensamos que Satanás é o nosso pior inimigo. Gente, não é Satanás o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo era a morte. E Cristo venceu tanto Satanás como a morte. Então a morte não pode nos causar mais medo. E isso não é uma fala motivacional que tudo ficará bem. Não. É uma esperança, uma certeza que o cristão, quando morrer, se ele tiver Cristo como a sua identidade, e se Cristo for a sua principal motivação de vida, ele não vai perder nada. Porque o mais importante para ele será preservado, que é encontrar o Salvador. Quando Cristo olhar para nós e falarmos: vinde benditos de meu Pai.
Como diz 1 Coríntios capítulo 13, quando nós conhecermos a Cristo, assim como nós somos conhecidos por Ele. Isso é esperança. É claro que a morte traz tristezas da despedida, traz saudade, é uma realidade que eu e você precisamos vivenciar, precisamos ensinar os nossos filhos a vivenciarem essa realidade. Mas algo nós devemos ter certeza, é que a morte não pode roubar de nós o principal que nós temos, que é Cristo. A morte pode lhe separar da sua família. A morte pode lhe separar do seu carro, que talvez você estime tanto. A morte pode lhe separar da sua casa, que você levou tantos anos para construir por meio de um trabalho digno. A morte pode lhe separar dos seus filhos. A morte pode lhe separar do seu marido. Aí algumas mulheres dizem, glória a Deus. Ou a morte pode lhe separar da sua esposa também. A morte pode tirar o seu trabalho, e talvez você olhe para o seu trabalho como aquilo mais importante que você tem, mas a morte não pode tirar Cristo de você. Porque Cristo é a sua, é a minha esperança. Tanto na vida como na morte, nós podemos confiar em Cristo. Você prestou atenção no que a Bíblia nos ensinou nessa tarde? Preste atenção comigo, vamos relembrar um pouquinho. Paulo preso, separado de tudo e de todos, dizendo, Cristo é a minha identidade. Paulo separado de tudo e de todos, dizendo, Cristo é o meu propósito. E Paulo separado de tudo e de todos, dizendo, Cristo é o meu propósito. Cristo é a minha esperança. Cristo é a minha identidade. Cristo é o meu propósito. E Cristo é a minha esperança. Essas verdades tão claras no coração dele, tão vívidas no coração dele. É claro que ele poderia falar com toda convicção, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu pergunto para você nessa tarde, para todos nós, temos essa convicção? Será que essa frase não se tornou apenas um tema bonito para nós colocarmos numa camiseta, numa faixa, um slogan? Ou será que eu e você nessa tarde podemos olhar para dentro do nosso coração e dizermos, Cristo é a minha identidade, Cristo é o meu propósito, Cristo é a minha esperança. Talvez eu e você chegamos aqui cheios de dilemas, de dúvidas, de situações que nós não estamos sabendo administrar, de decisões que nós precisamos tomar, que tanto afetarão os outros como nos afetarão também. Talvez chegamos aqui desanimados, ou pensando,
tinha nada para fazer à tarde, vou lá na igreja hoje mesmo. Ou talvez pensando, vou dar mais uma chance para mim mesmo. Quem sabe Deus tem algo para falar no meu coração nessa tarde. Talvez eu e você estejamos aqui nessa tarde com o nosso coração turbilhão de situações. E talvez eu e você nessa tarde, e não é vergonha nenhuma, gente, ao olharmos para o exemplo de Paulo, cheguemos à conclusão que essa verdade ainda não se tornou uma verdade vívida para nós, que eu ainda não tenho vivido dessa forma. Mas a grande bênção é que nessa tarde, o Espírito Santo de Deus está nos dando a oportunidade para que isso seja mudado em nosso coração. Por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo está nos dando a oportunidade para que nós não sejamos mais conhecidos por aquilo que nós fazemos para a obra do Senhor, mas sejamos conhecidos por aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Para que nós sejamos conhecidos, porque daqui em diante a minha motivação, independente se isso me traz alegria momentânea ou não, é servir a Cristo. E a oportunidade de sairmos daqui cheio de esperanças, porque talvez o mundo esteja nos tirando aquilo que nós achamos que é mais valioso para nós. Mas o Espírito está dizendo, Cristo, nada, nem ninguém pode tirar de nós. Então nós vamos orar neste momento. Curve sua cabeça. Tenha um momento de oração silenciosa e pense em tudo que nós ouvimos nessa tarde. E depois eu quero orar por você. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa nessa tarde, em comunhão preciosa com as irmãs e com os irmãos, mas também contigo. Muito obrigado por esta palavra que nos traz sabedoria útil para a nossa vida. A maneira como nós devemos viver, agradando e glorificando a Ti. Que realmente, se porventura nós ainda não estejamos vivendo como o apóstolo Paulo, tendo Cristo como a nossa identidade, tendo Cristo como nosso propósito e tendo Cristo como a nossa esperança, nós pedimos ao Teu Santo Espírito que mude essa realidade em nós. Que ao voltarmos para a nossa casa nessa tarde, nós continuemos refletindo sobre o que nós ouvimos da parte do Teu Santo Espírito, para que nos sintamos motivados, cheios de ideais, tendo um sentido todo especial para continuar vivendo, mas também disposto para morrer pelo Teu nome, se for necessário. Muda a disposição do nosso coração. Não permita que nós olhemos apenas para nós e aquilo que traz satisfação a nós, mas que tudo isso seja colocado aos pés da cruz, para que a nossa satisfação seja servir a Jesus Cristo e poder falar: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nos ajude, ó Santo Espírito,
E continue aplicando essa palavra no nosso coração. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um das irmãs e dos irmãos. Agradeço ao pastor da igreja, reverendo Fabiano, por ter nos permitido nessa noite, dessa tarde,